aí uma folhinha. Todos receberam? Todos receberam? Nós vamos fazer um desafio aqui, agora. Tá? O desafio dos evangelhos. Então, eu vou precisar que vocês abram a Bíblia aí nesses três. Vamos começar por Mateus. Mateus 26. Aí alguém vai ler para mim, tá? Mateus 26. Vamos fazer esse desafio aí. É lição de casa para vocês terem que fazer. Pode ler, pastor. Só um instantinho, deixa todo mundo encontrar, inclusive eu. Tá bom. Mateus 26. 6 ao... Do versículo 6 ao versículo 3. Olha, funciona assim. Vocês pegam essas folhinhas, fica para aí lá, pega uma caneta, tá? E essas 4 passagens, elas estão me falando de um relato. Tá? As 4 passagens estão me falando sobre um relato. Eu falo para vocês dos sinópticos, que cada um aponta para o mesmo evento, olhando de um ângulo diferente. Eu quero que vocês me analisem essas 4 passagens e me digam se essas 4 são a mesma coisa. Ok? Nós vamos analisar da seguinte forma. Nós vamos fazer essas perguntas. Quem, quando, onde, como e por quê? Vamos fazer essas perguntas. Então, cada versículo que a gente lê, nós vamos procurar essas respostas. Esse versículo está se referindo a quem? Esse versículo está se referindo a quando? Esse versículo está se referindo a onde? E esse versículo está se referindo ao porquê. Entenderam? Nós vamos fazer juntos. Vamos fazer assim, por cima. Depois vocês podem aprimorar. Tá? Vamos fazer por cima. Então, por favor, irmão, comece a leitura, leia devagar que nós vamos dar pausas aí. Tá bom. E estando Jesus em Betânia... Pausa. Encontramos um onde? Então escreva aí no papel, né? Onde? Ele estava em Betânia. Encontramos um onde? Escreva no papel. Quem tem letra pequena não vai conseguir escrever tudo. Eu fiz o teste, eu consigo. Escreva onde? Depois continue. Continue a letra. Em casa de Simão o leproso. Opa! Descobrimos o que aí? Fale alto! Na casa de Simão. Que informação é essa? Fale para mim. Simão, Leproso. o leproso. Isso aí em qual quadrinho vocês vão colocar? Vocês estão com vergonha de falar? Vocês estão com fome? Não sei o que está acontecendo. Não, é quem? É quem? Quem? Nós encontramos uma personagem aí. Nós encontramos Simão, o leproso. Então nós sabemos que nessa passagem tem uma pessoa chamada Simão e que ele era conhecido como Simão o leproso. É um quem? Simão o leproso. Continue, por favor. Aproximou-se dele uma mulher. Opa! Encontramos outro quem aí? Nós encontramos uma mulher. Uma mulher. Provavelmente não vai falar quem era essa mulher, vai falar só uma mulher. Isso, é. Mas depois nos outros nós vamos ver se a gente encontra o nome dessa mulher. Uma mulher. Então, quem? Uma mulher. Anotem. Continue. Com um vaso de alabastro. Opa! Não, continua, manda um pedacinho. Com um guento de grande valor e derramou-lhe sobre a cabeça. Então, para. O que nós encontramos aí? Nós encontramos como? Nós não encontramos. Ela tinha um vaso de perfume, alabastro, um perfume unguento, muito caro. As mulheres iam economizando esse perfume para 2 circunstâncias muito especiais. Historicamente. 2 circunstâncias muito especiais. Porque era uma coisa muito cara. Então elas guardavam para o casamento e para a sepultura. Tá? Então, vasos de perfume muito caro. Muito caro. Continue. Quando ele estava sentado à mesa. Mais um pouquinho. E os seus discípulos, vendo isto, indignados-se, dizendo: Opa, para aí. Nós encontramos aí um quem? Nós encontramos discípulos. Então os discípulos estavam lá. E nós encontramos que esses discípulos se indignaram. Nós temos uma informação legal aí, né? Os discípulos estavam lá e eles se indignaram. É um quem? Continue.
porque é este desperdício, pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se ao dinheiro aos pobres. Olha aí, nós encontramos agora um porquê. Então aqui, né, em Mateus, o porquê você escreve aí. Por quê? Porque podia vender e dar aos pobres. Então escrevam aí. Nessa passagem de Mateus, nós temos um porquê. Podia vender e dar aos pobres. Tudo bem? Estão conseguindo fazer? Olha, essa tarefa que eu estou passando para vocês hoje é uma tarefa difícil. Não é fácil. É um desafio. Por isso eu coloquei, é um desafio. Não é fácil. Mas é legal para vocês começarem a queimar neurônios e... Acabou, meu irmão? Tem mais coisa aí? Tem mais coisa. É que então, eu espero no seu comentário. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes: por que aflige esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Vai até o 13. Isso. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haver de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o seu corpo, sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que, onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo, também lhe será referido o que ela fez para memória sua. Nós encontramos um outro porquê ou como, vocês podem escolher. Preparando para o sepultamento. Né? Então, o porquê? Preparando para o sepultamento. Ela fez aquele ato preparando para o sepultamento. Jesus disse. Tá? Porque quando Jesus morreu, ele não foi preparado como se prepara eles preparavam os mortos. Eles davam um banho, colocavam um unguento, perfume, envolviam em faixas. Jesus não foi preparado porque já era sexta-feira, tinha que fazer tudo muito rápido. Porque no sábado eles estavam chegando no período de descanso deles. Então, Jesus não foi preparado. Essa mulher, ela fez a preparação de Jesus antes da morte dele. Era isso que Jesus estava falando aí. Ela me preparou para a minha sepultura. Claro que eles não estavam entendendo nada, mas nós agora entendemos. Vamos para o próximo, Marcos. O quando aqui entrou em Betânia, né? Quando é Betânia. Sim. Esse último eu não entendi. Por que ele não foi preparado? Não, esse que eu falei agora é só um complemento que eu dei. Por quê? Jesus disse, me preparou para o meu sepultamento. Essa é o que você escreveu aí. Eu só estava dando mais um esclarecimento. Mano, igual, vou pedir que o senhor faça toda a leitura aí, né? O senhor está lendo tão bem. Então vamos ao Marcos 14, virem aí rapidamente, vamos procurar Marcos 14, capítulo 3 a 9. Como nós já estudamos o livro de Mateus, nós sabemos que Mateus ele escrevia com aquele estilo para os judeus. Agora Marcos tem um outro estilo. Vamos ver como é que Marcos vai apresentar essa mesma história. Se é que é a mesma história. Vocês acharam, Marcos? Todos acharam? Podemos começar? Amém. Vamos lá. E estando ele em Betânia. Opa, para. Nós encontramos aí o quê? Onde? Nós encontramos um onde. Então Marcos está referindo que ele estava em Betânia. É a mesma coisa de Mateus. Já tá, parece que a história está começando a se encaixar. Continue. Assentado à mesa, em casa de Simão leproso. Opa! O que nós entramos agora? Quem? Nós encontramos Simão, o leproso. Quem? Ele estava na mesa, sentado na mesa com Simão, na casa, né? Simão, o leproso. Mateus também falou Simão, o leproso, né? Tá encaixando, tá encaixando. Vai. Veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro. Para. Desculpe, meu irmão. Uma mulher. Uma mulher. Uma mulher. Mesma coisa Mateus, né? Não falou quem que era essa mulher, só falou que era uma mulher. Igual Mateus. Continue. Que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro.
Olha aí. Mesma coisa, né? Mesma coisa. Ele tinha um vaso de perfume. Tá? Um perfume muito caro. A mesma coisa de Mateus. Continua. De muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. Para. Olha, nós vimos aí um como. Ele está dizendo que ela derramou na cabeça de Jesus. Ok? Derramou na cabeça. Então, como? Derramou. Onde? Na cabeça. Derramou na cabeça. Estamos entendendo? Continue, Manival. E alguns houve que em si mesmo se indignaram e disseram. Para. Não disse que é discípulo ainda, não, né? Falou só alguns. Alguns se indignaram. Então nós encontramos um quem? Não está dizendo quem é. Está dizendo que alguns se indignaram e disseram. O que eles disseram? Para que se fez isto, esse desperdício de ungüento? Mais um pouquinho. Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-lo aos pobres. E bramavam contra ele. Olha só, contra ela. Olha só, então esses alguns se indignaram. E falaram assim, agora nós encontramos um porquê. Podia vender e dar aos pobres. É o porquê que eles se indignaram, né? Podia vender e dar aos pobres. Está encaixando com Mateus? Tá mais ou menos igual, né? Continue, por favor. Até o versículo 9. Jesus, porém, disse, deixai, porque a molestai, ela fez-me boa obra. Porque sempre tenho os pobres convosco, e poderei fazer-lhe bem. Quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Ok. Olha aí, ó. Outra vez, aqui lá, ela preparou para a sepultura, antecipou para ungir para a sepultura. Que coisa bacana, né? Coisa linda. Bom, vamos agora para Lucas. Volto para esse nome. Desculpe, pastor. Continue. Em verdade eu digo que em todas as partes do mundo, onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Obrigado. Agora essa de Lucas, eu vou ler, porque a Lucas é uma leitura bem extensa. Lucas, uma das características de Lucas é que ele dá muitos detalhes. Então nós vamos para Lucas capítulo 7, preparem suas canetas para fazer as análises. Lucas 7, versículo 36. Ok? Vamos lá? Rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Encontramos o quê? Esse aí, o que ele é na nossa lista? Quem? Nós encontramos um quem, um fariseu. Ok. Entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Certa mulher da cidade, uma pecadora, o que é isso aí? Quem? Então encontramos outro quem aqui. Certa mulher que era uma pecadora. Sabendo que ele estava na mesa da casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Nós encontramos o que aí? O vaso de alabastro, o que ele é? Ok. É o como, né? Então, um vaso de alabastro com unguento. Mesma coisa dos outros. Mesmo sentido. Ok. E estando por detrás, aos pés, chorava, regando-lhe com suas lágrimas. Então os enxugava com os próprios cabelos, beijando-os e ungindo-o com unguento. Então nós encontramos um outro como aí. Ela ungia o que com os cabelos? Ungia e enxugava com os cabelos. Os pés. Sem dúvida que eram os pés. Sem dúvidas, né? Então ela ungia os pés, enxugava com os cabelos. Ok. Então nós encontramos enxugava com os cabelos também. É importante essa informação. É um outro como. Enxugava com os cabelos.
Quando o fariseu que o tinha convidado viu isto, disse consigo: se este fosse profeta, saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é pecadora. Disse Jesus ao fariseu: Simão, uma coisa tenho a lhe dizer. Respondeu-lhe ele: dize, mestre. Encontramos o quê? Nesse versículo? Quem? Jesus disse o nome do fariseu. Nós tínhamos encontrado que era um fariseu. Não sabia que fariseu era esse, quem era. Agora Jesus falou o nome dele: Simão. Então, Simão, vou te dizer uma coisa, Simão. Igual os outros também, né? Sim. Manu está dizendo Simão o leproso. Aqui só está falando que era fariseu, que o nome dele era Simão. Simão, tenho para ti que... desculpa. Agora... 41. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo ele com que pagar, perdoou-lhe ambos. Ora, qual deles amará mais? Respondeu-lhe Simão: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. Disse-lhe Jesus: julgastes bem? Então voltou-se para a mulher e disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me destes água para os pés? Esta, porém, regou com lágrimas os meus pés e enxugou com os seus cabelos. Não me destes ósculos, mas ela, desde que entrou, não cessou de me beijar os pés. Não ungistes a minha cabeça com óleo, mas esta ungiu os meus pés com unguento. Ungiu os pés com unguento, ok? Já colocamos isso. Por isso, te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, pois muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os teus pecados te são perdoados. Os que estavam à mesa começaram dizendo-se: quem é esse que até perdoa o pecado? Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Ok? Vamos agora para João. Vamos para João. Depois vocês aumentem aí essa lista conforme vocês forem fazendo a leitura. João 12, versículo 3. 3 a 8. É pequenininho, mas eu vou ler. João 12, versículo 3 a 8. Vamos lá. Então Maria, apareceu um nome. Apareceu um nome aí, que legal. A gente tinha uma mulher, uma pecadora. Agora apareceu uma mulher que tem um nome: Maria. E quem? Maria. Então Maria tomou uma libra. Quem era essa Maria mesmo? Irmã de Lázaro, tá? Irmã de Lázaro. No versículo anterior está falando que quem estava oferecendo vamos ler o anterior, né? Oferecendo. 6 dias antes da Páscoa chegou, nós vamos para o versículo 1. Versículo 1. 6 dias antes das Páscoas chegou a Betânia. Então nós encontramos aí mais uma informação. Onde? Betânia. Tá? Onde vivia Lázaro, a quem ele ressuscitou dentre os mortos. Ofereceram-lhe ali um jantar. Marta servia e Lázaro estava entre os que reclinavam à mesa com ele. Então Maria, aí encontramos a mulher, tomou uma libra de nardo puro, um perfume muito caro. Então nós vemos aí que há um combo, um vaso de perfume muito caro. Ungiu os pés e os enxugou com os cabelos. Outro combo. Ela ungiu o quê? Os pés. E enxugou com os cabelos. Ok. E toda a casa se encheu da fragrância do perfume. Mas um dos discípulos, Judas, agora nós estamos vendo quem foi. Quem foi que inflamou a turma ali que começou a falar, né? Foi Judas. Encontramos quem? Judas. Mas Judas Iscariote, que mais tarde o traíra, objetou: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Qual o argumento que ele deu? Dar aos pobres. Nós já vimos isso em outros evangelhos. Vender, mas era desculpa. Vender e dar aos pobres. Ele disse isso, não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão. Tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. 7. Respondeu-lhe Jesus: deixai-a. Ela guardou este perfume para o dia do meu enterro. Olha aí, um outro como, né? Um outro porquê para o enterro. Acabou? Versículo 8.
Acabou. Até aí. Pastor, pode pôr aqui no quanto Páscoa? Onde é que você viu Páscoa? Aqui no Jesus surgindo na Páscoa. Perfeito, legal, é isso aí. Aí vocês vão incrementando essa listinha aí. Eu pergunto agora, essas 4 passagens estão apontando para a mesma situação? Sim? Sim? Então quer dizer que Maria, irmã de Lázaro, era prostituta? Sim. Não. Pecadora. Pecador? Pecadora. Prostituta. Porque essa aí é uma mulher pecadora. A mulher pecadora que ele se refere ali era uma prostituta. É isso que vocês estão me falando? É o que a Bíblia está falando. Não sei, é o que você está me falando. É isso aí. Não, é o que você não é o que está falando, não. É uma pecadora, podia ser adulta. Eu quero saber se essa mulher aí que está apontando as 4, se for a mesma, vocês vão estar dizendo que Maria, a irmã de Lázaro, era uma prostituta. Será que era Maria Madalena? Fala. Nós vimos Maria Madalena em algum lugar aqui? Não. Na hora de tirar, quem tira a primeira pedra? Ah, mas tinha muitas prostitutas que foram salvas por Jesus, não foi só Maria Madalena. A turma que seguia Jesus era tudo ex-leproso, ex-prostituta, ex-tudo. É igual muito. Ex-tudo. E aí? E aí? É isso que eu quero que vocês analisem. Eu quero que vocês analisem isso aí e digam para mim se realmente essas 4 passagens são a mesma, está apontando para o mesmo lugar. Tá? Vocês vão fazer essa análise. Essas 4 passagens estão apontando para o mesmo lugar? Se é isso mesmo, então quer dizer que Maria, irmã de Jesus, Maria, irmã de Lázaro, era uma prostituta? Ou isso é uma tremenda de uma heresia? Se vocês afirmarem isso, talvez vocês estejam falando uma tremenda de uma heresia. Ou talvez vocês fizeram uma tremenda uma descoberta. Vocês são alunos de teologia. Vocês têm que saber fazer esse tipo de análise. Para vocês filtrarem o que é correto e colocarem o que realmente é a doutrina da palavra de Deus, ensinar corretamente a palavra de Deus. Vocês entenderam como é que funciona esse exercício? Entenderam? Então, essa folhinha vocês levem para casa, façam essa análise e depois eu gostaria que vocês mandassem para mim qual conclusão vocês chegaram. Tá? Mandem para minha esposa, tá? Mandem para minha esposa lá. Qual conclusão vocês chegaram? Faça essa análise em casa. E digam para mim qual conclusão vocês chegaram desse nosso desafio. Olá, que a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Eu quero primeiro parabenizar a você que se esforçou para responder o desafio dos evangelhos. É assim que a gente aprende, a gente precisa estudar, a gente precisa destrinchar, precisa ler, pesquisar. E para você que tentou fazer o desafio e não conseguiu, e para você que conseguiu, eu quero lhe dar os parabéns, que Deus lhe abençoe. E agora vamos à resposta. Ok? Vamos à resposta. A resposta da questão está exatamente no quando. Quando esse evento aconteceu. Se vocês olharem em Mateus, Marcos, Lucas, João, vocês vão perceber que o evento de Mateus, o evento de Marcos e o evento de João aconteceram no período da Páscoa. Pouco antes de Jesus ser levado para a crucificação. Ele estava ali em Betânia e ia para Jerusalém. Então, é óbvio que esses 3 eventos são o mesmo. Os 3 evangelistas estão apontando para o mesmo evento. É óbvio. Mas Lucas é diferente. Dá para você ver que tem uma coisa diferente em Lucas. E exatamente quando que aconteceu esse evento de Lucas? Não foi na Páscoa. Tanto que os outros eventos, as outras citações, o evangelista diz, Jesus falou, essa me ungiu para minha sepultura. Esse era o objetivo daquilo que estava acontecendo ali. Essa me ungiu para minha sepultura. Mas Lucas
o que aconteceu ali era para dar um exemplo para o fariseu. E olha onde é que está a chave. No Lucas, capítulo 8, o versículo 1 diz: aconteceu depois disso, que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino, e os 12 iam com ele. Depois desse evento da mulher, que está citada aqui em Lucas, Jesus foi de cidade em cidade pregando o evangelho. Mas naquele outro evento dos outros 3 evangelistas, Jesus foi para Jerusalém e ali iria passar pela paixão. Então, você que é estudante de teologia, você precisa conhecer esses pequenos detalhes, você precisa fazer essas análises para que você não corra o risco de crer ou mesmo ensinar uma heresia. Olha que heresia grande, que bagunça que isso poderia acontecer. Mas se você for estudar aí o texto que eu passei para você da harmonia dos evangelhos, você vai verificar que esse evento aqui, na harmonia dos evangelhos, só Lucas citou esse evento. Os outros evangelistas não citaram esse evento, citaram o outro. Mas Lucas foi o único que citou esse evento que está no capítulo 7 que nós estudamos aí. É uma particularidade do Evangelho de Lucas, mas não tem nada a ver com Maria, irmã de Lázaro, e quando ela ungiu Jesus, preparando ele para a sepultura. Não tem nada a ver. Então a resposta é esta, né? Você que ficou procurando aí no capítulo 7, esqueceu de ler o contexto, esqueceu de ler o que tinha depois do versículo que nós lemos, né? Depois da passagem, você talvez teve alguma dificuldade, tá? Mas é assim que a gente estuda. A gente precisa realmente pesquisar, precisa ir antes, depois, durante, e assim que a gente descobre os detalhes da palavra de Deus. Então, Deus te abençoe, obrigado por você ter participado desse desafio e que você cresça cada dia mais em graça e em conhecimento. Amém.